Olá, então, voltando. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder comentar mais especificamente o texto do professor Karl Erik. Eu gostaria de iniciar, então, é, aqui na página 167, quando ele diz o seguinte, lá mais para o finalzinho. Vamos lá. Em outras palavras, falando do Lukács, né? Em outras palavras, Lukács, configurando para vocês, quem foi George Lukács? Foi um, um grande crítico da sociedade, ele foi um sujeito que valorizava muito a questão dos aspectos sociológicos, ele tinha muito essa, essa ideia de que os aspectos sociológicos eles seriam interessantes para a gente poder, por exemplo, analisar uma obra literária, na valorização da história, dos desdobramentos da história, não da história que eu digo, história do mundo, e sua incidência por sobre o que estava sendo ali efetivamente narrado na obra literária em questão. Ele foi um sujeito muito importante dentro dessa configuração dos estudos da literatura. Enfim, ele escreveu um livro chamado Teoria do Romance, que até hoje é uma obra capital e que eu aconselho vocês a lerem. Enfim, no decorrer aqui a gente comenta mais algumas coisas sobre o Lukács, mas o professor Karl Erik ele resgata a figura do Lukács aqui para mostrar como que o realismo ele sempre esteve em voga nas discussões, nas polêmicas, e uma das maiores envolvendo o tema foi essa promovida pelo Lukács, e ele entrando em discordância com outros pensadores. Então, aqui no final da 167, é dito o seguinte: em outras palavras, Lukács procura oferecer juízos de valor que possibilitam diferenciar romancistas como Flaubert e Zola, que ele, né, não valorizava, que, na sua opinião, só conseguem criar imagens estáticas do estado das coisas, refletindo a visão desencantada dos intelectuais franceses após a Revolução Burguesa de 1848, que foi uma revolução muito importante. Por favor, pesquisem essa revolução para vocês tomarem contato com isso. Essa revolução ela foi fundamental, foi quando os franceses eles conseguiram tirar a monarquia do poder. E não por coincidência, o primeiro manifesto comunista, o manifesto do Partido Comunista do Karl Marx foi lançado em 1848. Então, os desdobramentos foram muito incisivos, né? Então, o Karl Erik menciona isso aqui com muita propriedade. Dos romancistas pré-revolucionários, como Scott, Balzac e Tolstói, cuja literatura ainda preserva... Aqui ele está valorizando os caras, né? Balzac a gente pode considerar como um dos pais do realismo, né? Vamos colocar nesses termos, né? Tolstói também, evidentemente. O Scott aqui, eu acredito que esse Scott a que ele se refere seja o Walter Scott. É uma questão a ser pesquisada, eu não tenho certeza, mas deve ser o Walter Scott, lá da Inglaterra, cuja literatura ainda preserva sua natureza verdadeiramente épica e descreve a ação humana nesta perspectiva. Então, olha que interessante, essa coisa do épico também sempre foi algo muito valorizado pelo professor Karl Erik.
pelo professor Kauerik, não, perdão, pelo Lukács. O professor Kauerik retoma aqui a ideia do épico. Para o Lukács, o tempo da época, isso está no Teoria do Romance. O Lukács diz assim: o tempo da épica é aquele em que o sentido é imanente à vida cotidiana, ao passo que o surgimento do romance marcaria precisamente a quebra dessa totalidade. Então, é muito interessante como a gente pode perceber que essa coisa do gênero épico, o Lukács ele começa a questionar isso também a partir da ideia de romance. O romance ele chegaria para meio que desmantelar aquela ideia que sempre se teve dos gêneros literários, a estrutura lírica, épica e dramática. O romance chega para bagunçar um pouco não bem, né, esse coreto, mas ainda assim o épico, enquanto uma revelação do valor humano, se a gente for parar para pensar, ainda é preservado na literatura realista que esses caras que o Kauerik menciona aqui, eles mantêm em sua escrita. Isso segundo a visão lá do Lukács, né? Então essa é uma parte que eu acho assim bem interessante da gente ressaltar, porque quando o Lukács ele critica o Flaubert e o Émile Zola, ele está criticando os detalhes insignificantes que empobrecem a narrativa. Que detalhes insignificantes seriam esses? Aí a gente entra novamente em contato com aquilo que eu falei, né? São detalhes que levam à hipertrofia dos objetos representados. Vamos insistir mais um pouco. Que detalhes seriam esses? São detalhes que remontam aos perigos da descrição exagerada. Isso numa crítica direta ao naturalismo. Então, segundo Lukács, o naturalismo ele poderia levar a tudo isso, né? A todos esses perigos de uma descrição exagerada, porque na visão do Lukács, a narrativa organiza e a descrição ela nivela. Então, o ato de narrar, o ato de se contar uma história, ainda é algo primordial dentro da perspectiva do George Lukács, porque é a partir disso que toda uma fabulação ela se configura, e essa fabulação ela seria uma espécie de potencializadora, vamos colocar nesses termos, da história humana. Aí eu penso aqui com vocês, né? A gente pegando carona naquilo que falamos ontem sobre a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, para o Lukács, não seria considerada uma boa escritora. Até porque ela não se preocupa com questões, digamos, políticas, como eu afirmei ontem. Ela se preocupa com essa coisa da interioridade. Então, na visão do Lukács, isso não seria nada interessante, né? Então, só para a gente amarrar essa coisa do que o Lukács falou e que o Kauerik resgata, a gente pode, aqui na página 169, um pouco mais para cima, lá no início, ele diz assim: na palavra final do debate, porque teve um debate, né, do Ernest Bloch,
aquela turma toda, né? Tá aqui, né? O pessoal tá todo aqui descrito, né? O que encabeçou foi o Bloch. Então, eles foram contra essa posição do Lukács, que se a gente for analisar, é uma posição assim muito excludente também, né, gente? Nós não podemos abrir mão do que foram os expressionistas, de toda a renovação estética calcada nessa coisa da exacerbação de uma intersubjetividade, como acabou resultando na Virginia Woolf, aqui no Brasil, mais especificamente na Clarice Lispector. Então a gente não pode abrir mão disso. A arte ela é livre. Então essa visão do Lukács ela é de certo modo bastante excludente. Aí aqui o Bloch opinou que na visão lukácsiana da realidade, como uma totalidade unida e fechada, não havia lugar. Isso está na página 169. Não havia lugar para o elemento subjetivo e sugeriu que a realidade talvez fosse tão fragmentada e caótica quanto retratada pelos expressionistas. Na palavra final do debate, Lukács reafirmou suas posições e principalmente o critério de verdade objetiva da totalidade como fundamento para os verdadeiros realistas, destacando o exemplo de Thomas Mann em detrimento de Joyce, por sua vez defendido por Bloch. Então aqui a gente vê que o Carl Eric ele ressalta, né, como um elemento crucial da polêmica, a colocação, né, dessa verdade objetiva da totalidade. O Lukács ele valorizava isso, uma verdade objetiva da totalidade. Volto a dizer para vocês, essa totalidade ela estaria ligada diretamente à questão da história humana. A gente pode até pensar, já que o viés do Lukács sempre foi marxista, a gente pode pensar na questão do materialismo histórico e do materialismo dialético. Tudo isso estaria envolvido ali na questão da preponderância dessa verdade objetiva da totalidade, né, como fundamento para os verdadeiros realistas. De que maneira? Fazendo aqui uma breve distinção muito, né, resumida do que seria materialismo histórico e materialismo dialético. O materialismo histórico ele envolve, vamos colocar nesses termos, ele envolve tudo aquilo que se apresenta, tudo aquilo de factível que se apresenta, que a história impõe aos indivíduos. Vamos colocar nesses termos. A história impõe todos esses elementos aos indivíduos e, a partir dessa imposição, os indivíduos vão se definindo e se organizando. Vamos pensar que a gente tem um sujeito que trabalha numa fábrica e ele tem um filho. Esse sujeito que trabalha numa fábrica, ele é um proletário e ele tem um filho. E nós temos o dono da fábrica, que também tem um filho. Aí eu pergunto para vocês, o filho do dono da fábrica, ele terá as mesmas oportunidades que o filho do proletário? Acreditamos que não. Então, é nesse sentido que entra a questão do materialismo dialético, que seria aquilo que o Marx ele fala ao final do Manifesto Comunista, né? do primeiro Manifesto Comunista. Ele diz assim, trabalhadores univos, no sentido de que os trabalhadores eles consigam, dentro das possibilidades deles, que são complexas, complicadas, que eles consigam se organizar e buscar
o crescimento, o conhecimento, para se libertarem do jugo opressivo do patronado e etc. É mais ou menos nesse sentido. Aí entra, na visão do Lukács, entra a questão da literatura, que ela poderia funcionar como esse elemento esclarecedor. Tudo bem? Então, eu acho que é nesse sentido aí que a gente deve caminhar. Bom, aí vamos partir então para a segunda parte do texto. Como eu disse para vocês, o professor Kauerik, ele divide o texto em 3 partes, então nós chegamos na terceira parte do texto. Aliás, perdão, a segunda parte do texto que está na página 171. Aqui na segunda parte, vamos lá. O importante aqui está na 171. O importante aqui não é polemizar com esta defesa programática do realismo, senão reconhecer a enorme influência que uma certa proposta de prosa urbana teve sobre as gerações posteriores em termos formais e estéticos. Então aqui ele cita a professora Flora Susskind. Eu tenho até um livro aqui que o professor Kauerik menciona. Então, assim, começa a ser evocada aqui uma nova perspectiva para esse realismo. Essa nova perspectiva, ela estaria linkada, vamos colocar nesses termos, ela estaria linkada com uma releitura desse realismo com vistas a uma espécie de retorno do naturalismo. A gente pode ver isso, inclusive, isso é mencionado aqui no próprio texto, né? Isso é mencionado quando... Olha só, está na página 172, né? Aqui, para Flora Susskind, o naturalismo dos anos 1970, olha o retorno do naturalismo aí com outra roupagem, né? Era definido pela fundamentação do romance-reportagem, que é um gênero, digamos assim, um subgênero do romance muito interessante, né, que começou, vamos colocar assim, na década de 60, lá nos Estados Unidos, com Truman Capote, que publicou A Sangue Frio, é um título de um livro bem famoso do Capote, que faz um resgate jornalístico de um crime ocorrido no Kansas, e o Capote ele narra isso num tom romanesco. Então isso se tornou assim uma coqueluche na época. E aqui no Brasil, na década de 70, o gênero chegou e alguns começaram a escrever. Tem um escritor que se celebrizou muito com esse gênero, que é esqueci o nome dele, José Louzeiro, se não me engano, é José Louzeiro. Um livro dele é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Enfim, estou colocando algumas informações aqui para vocês também irem fazendo os links futuros. Então, na visão da professora Flora, o naturalismo dos anos 1970, no Brasil, era definido pela fundamentação do romance-reportagem nas ciências de comunicação de maneira paralela ao naturalismo histórico do século XIX. Paralela no sentido de que é uma coisa à parte que foi acontecendo aqui, quase que como uma espécie de subversão do naturalismo consagrado no século XIX. E sua afinidade com as ciências naturais e o realismo do romance nordestino da década de 1930, que nós vimos aqui com Graciliano Ramos e etc. Mas nas críticas históricas ao naturalismo, o alvo era também o aspecto fisiológico da construção narrativa, tanto no nível narrativo quanto no expressivo.
Então, a partir dessa ideia que a professora Flora ela vai desenvolvendo aqui na sua colocação, o professor Kauerik ele chega nos brutalistas dos anos 1970. Os brutalistas dos anos 1970, a primeira vez que este termo brutalista ele é mencionado foi neste livro aqui do professor Alfredo Bose, O Conto Brasileiro Contemporâneo, quando ele fala do Rubem Fonseca. Então essa questão dos brutalistas da década de 70, aqui mais para o final da página 172, o professor Kauerik ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: segundo, porque seu escopo sempre jazia sobre partes marginais da realidade que só podiam ser consideradas realistas alegoricamente e nunca representações exemplares e típicas. Era a partir dessa alegorização que a violência social enfocada ganhava uma força expressiva pela identificação com o autoritarismo do momento histórico. E por isso essa literatura muitas vezes foi sujeita à censura. Aqui a gente tem que pensar logo no Rubem Fonseca mesmo, como um dos grandes nomes desse brutalismo. E nós lemos aqui Feliz Ano Novo, naquela configuração que já comentamos. Depois lemos Passeio Noturno, parte 1 e parte 2, que é uma espécie de outra face de uma mesma moeda, que é a da violência. A gente tem a violência da camada mais pobre e a violência da camada mais rica. E em 1979, o Rubem Fonseca publica O Cobrador. Então, a partir desse conto, O Cobrador, a gente tem, digamos assim, uma espécie de justificativa, segundo o pensamento do professor João César de Castro Rocha. Muito interessante o pensamento do professor João César. Uma justificativa para essa violência praticada pelos excluídos. É como se fosse um acerto de contas. Então é nesse sentido que o professor Kauerik está colocando aqui, né? Que essa violência ela ganha uma força expressiva pela identificação com o autoritarismo do momento histórico. Então aqui nós temos a incidência de um momento histórico configurado pela ditadura brasileira, agravado pela ditadura brasileira. Não nos esqueçamos que o livro Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca ele foi caçado pela ditadura, ele ficou fora de circulação durante um tempo considerável. Então isso tudo que está sendo colocado aqui é bem interessante. E ele começa a partir de um determinado momento, que é a terceira parte, que está na página 173, ele começa a falar dos herdeiros contemporâneos desse ditame realista que agora se mescla um certo quê naturalista, né? Ele começa a desenvolver isso falando dos autores contemporâneos. Ele cita bastante aqui o Luiz Rufato, né? A partir desse momento, então, a gente percebe a linguagem literária, em se tratando de Brasil, como uma espécie de potencializadora, né, de problemáticas de uma realidade que ela vai se apresentando de forma violenta e organizando as nossas vidas. A literatura, de certo modo, desses invisíveis, desses excluídos, essa literatura de restos, ela denuncia isso.
ela denuncia. Aqui na página 173, o vídeo nosso já está com 25 minutos. Eu vou dar um tempo para em seguida voltar e a gente encerrar o comentário, que ele já está bastante extenso, mas eu acho que vocês estão gostando. Mas vamos encerrar aqui para a gente voltar em seguida.